Bem-vindos. Hoje vamos analisar o novo regime fiscal português, o incentivo fiscal à investigação científica e inovação, ou IFICI. Muitas pessoas já lhe chamam o RNH 2.0. A ideia central parece-me atrair talento altamente qualificado para Portugal. Dar um impulso à inovação, à ciência, ao empreendedorismo, substituir o anterior regime RNH 1.0, mas com um cariz bastante mais específico. Sim, é isso mesmo. É uma abordagem diferente, muito mais focada em certos perfis e atividades que o Estado vê como estratégicos para o desenvolvimento. Percebido? E o nosso propósito hoje é exatamente esse: perceber quem pode beneficiar deste novo RNH 2.0, que condições são precisas, como funciona a validação e qual a importância económica que se antecipa. Vamos então a essa análise. Comecemos talvez pelo ponto mais chamativo, a taxa fixa de IRS de 20%. É aplicada sobre rendimentos do trabalho, categoria A ou B, durante 10 anos seguidos. É uma diferença enorme para as taxas normais, que sobem bastante, podem passar os 50%. Sim, sem dúvida. São 10 anos a 20%, o que no rendimento líquido faz de facto uma diferença significativa, e isto aplica-se, claro, a trabalho dependente ou independente, mas sempre dentro das atividades que o regime considera elegível. Em relação aos rendimentos que vêm de fora, do estrangeiro, a regra geral é que ficam isentos de IRS cá em Portugal. No entanto, atenção, têm sempre de ser declarados e contam para o cálculo da taxa a aplicar a outros rendimentos que a pessoa possa ter cá e que não beneficiem desta isenção. Certo. Mas falaste do regime anterior. Houve uma mudança importante no que toca às pensões estrangeiras, não foi? Parece que acabou o tratamento mais favorável. Sim, essa foi uma alteração de peso. As pensões pagas por entidades estrangeiras agora são simplesmente englobadas e tributadas pelas taxas gerais progressivas de IRS. Perderam aquele regime especial. O que se mantém é a taxa agravada de 35% para rendimentos de paraísos fiscais, as tais jurisdições blacklist. Isso não mudou. Ok, percebido. E para ter acesso a estes 20%, que condições é preciso cumprir? São várias. E todas ao mesmo tempo, pelo que percebi. Primeiro, claro, exercer uma atividade profissional que esteja na lista das elegíveis. Depois, ser residente fiscal em Portugal a partir de 2024 e não ter sido nos últimos 5 anos. Também não pode ter tido o RNH 1.0 nem o regime regressar. E há um ponto importante para as empresas, certo? A entidade patronal não pode deduzir os custos salariais daquele trabalhador se já estiver a usar o regime fiscal de apoio ao investimento, para evitar um duplo benefício. Exatamente esses. São todos requisitos cumulativos. Têm de se verificar todos. Quanto às atividades elegíveis, a validação depende da área. Por exemplo, no ensino superior e investigação científica, a validação costuma passar por entidades como a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Para quadros qualificados ou administradores em projetos de investimento produtivo, com benefícios contratuais, a validação já é feita, por exemplo, pela AICEP, a Agência para o Investimento. Depois há um grupo de profissões altamente qualificadas, gestores, engenheiros, médicos, especialistas TIC, com códigos de atividade específicos. Estes podem aceder se trabalharem em empresas que usem o regime fiscal de apoio ao investimento ou que sejam grandes exportadoras, mais de 50% do volume de negócios. Aqui a validação é, em regra, com a autoridade tributária. Temos ainda pessoal em investigação e desenvolvimento, cuja validação é com a Agência Nacional de Inovação e trabalhadores ou membros de órgãos sociais de startups certificadas. Aquelas com menos de 10 anos, menos de 250 trabalhadores, etc. Validadas pela Startup Portugal. Existem ainda outros quadros em atividades relevantes para a economia, validados pela AICEP ou pelo IAPMEI, conforme a dimensão da empresa. E falta referir que ainda se esperam algumas clarificações específicas para os Açores e a Madeira. É um leque de facto variado, mas muito direcionado. Parece mesmo um funil para setores-chave. E na prática, a candidatura como se faz? O primeiro passo é submeter o pedido à entidade competente para validar a atividade específica. A documentação varia um pouco, mas normalmente pede-se contrato de trabalho ou de bolsa, comprovativos das qualificações, às vezes certidões comerciais, se for o caso. A própria entidade empregadora tem um papel na confirmação dos requisitos. Relativamente a prazos, há uma norma transitória importante. Quem se tornou residente em 2024 tem até 15 de março de 2025 para pedir este reconhecimento da atividade. Depois de ter esse reconhecimento, o pedido de inscrição no regime, já no portal das finanças, deve ser feito até 31 de março do ano seguinte àquele em que se tornou residente.
Olhando para a estratégia por trás disto tudo, o que parece evidente é o uso da fiscalidade como uma ferramenta cirúrgica. O objetivo é muito claro: atrair e também fixar profissionais de alto valor acrescentado em setores que são vistos como estratégicos. Inovação, ciência, tecnologia, investimento qualificado. No fundo, é uma tentativa de reforçar a competitividade da economia portuguesa através das pessoas, do capital humano e do conhecimento. Portanto, resumindo, o RNH 2.0 é um incentivo fiscal, sim, mas muito focado. A taxa de 20% por 10 anos é atrativa, sem dúvida, mas está limitada a profissões e atividades muito específicas qualificadas com requisitos apertados e uma validação feita por várias entidades. Uma aposta clara em certos setores. Exatamente. E isso deixa-nos com uma questão importante para refletir, não é? Será que este incentivo fiscal, por si só, chega para atrair e, mais importante ainda, para manter cá este talento a longo prazo, tendo em conta outros desafios que o país tem? É algo que teremos de acompanhar nos próximos tempos para perceber o verdadeiro impacto.